Fala, meus jovens, muito bom dia. Vamos para um giro rápido do painel de mercado. Hoje, dia 2/1 de 2025, 8 horas e 44 minutos, meu primeiro pregão na conta real deste ano. Hoje eu quero mostrar para vocês a análise completa, inclusive com as marcações, combinado? Vamos lá. Bom, pela ótica das correlações das commodities e também dos índices americanos, a gente observa aqui uma leve alta, agora no pré-market, e a gente observa também um VIX negativo. Esse VIX negativo sugere que o índice abra para cima, né, porque tem uma correlação inversa. Só que está baixo, né, não está mais do que 1%, então a gente espera que exista sim esse movimento do índice para cima. Para corroborar com esse movimento do índice, a gente também tem o petróleo Brent mais de 1,4% com alta. Então, somado ao VIX, é uma expectativa de abertura ou com gap de alta pequeno ou uma puxada para níveis de alvos que a gente vai mapear no gráfico, tá? Então, minha visão para a abertura do mini índice é de alta. Já o dólar, eu observo que a gente tem aqui um DXY levemente positivo e uma queda em relação às moedas emergentes. Então, esse dólar, a gente vai ter que respeitar muito a análise técnica. Se ele tiver calçado por uma retração, uma média importante, porque na abertura não requer tanta volatilidade, ok? Sabendo disso, o que eu vou observar também são as notícias. Então, as notícias de hoje do calendário econômico, né, no dia 2 de janeiro, a gente observa que é feriado na Suíça, na Nova Zelândia e no Japão. Não teve dados divulgados na madrugada que sejam relevantes, e às 10 horas da manhã a gente vai ter PMI aqui no Brasil. Então, agora na abertura não temos notícia. Então, o mercado ele tende a precificar essas correlações e entender como que os investidores vão trabalhar nesse primeiro dia de pregão aqui no Brasil. Para desempatar essa conta, a gente também dá uma olhadinha no saldo de ADRs, ou seja, papéis brasileiros que estão sendo negociados lá fora. Esses papéis brasileiros, eles estão com saldo que a gente pode observar, um saldo positivo. Então, quando a gente observa, tirando o Banco do Brasil, que teve essa queda de 4%, a gente vê um saldo positivo, só que quando a gente coloca o papel do Banco do Brasil, teve uma queda significativa. Então, o saldo de 10 é negativo, mas a expectativa é que o mini índice continue abrindo com alta por conta do petróleo e também do VIX, e talvez ele busque essa correção na abertura do mercado à vista, né? Quando o mercado à vista abrir, talvez ele precifique esse saldo de ADRs, e quem vai precificar isso talvez seja o IFNC. Observe o IFNC aqui, que já está no canalzinho de baixa sendo respeitado, mas ele não encontrou suportes relevantes. Talvez na abertura do pregão à vista ele busque esse suporte relevante, assim como o MAT, que já vem calçando por médias importantes, mas uma região de suporte relevante, ok? Agora, vamos para a análise gráfica, pessoal. Até aqui eu acompanho e já sei a tomada de decisão na abertura. Olhando a análise gráfica, né, eu tenho aqui na esquerda o gráfico do dólar e o gráfico do mini índice com os tempos menores na parte superior. Vou fazer as marcações do gráfico do mini dólar primeiro. Então eu gosto de ver o mensal. Então o mensal a gente já observa um movimento bem esticado, né? O mercado encontrou alguns suportes relevantes no mensal. Já eu posso observar isso. E esse suporte relevante, junto com essa resistência macro, é uma região de troca de polaridade aqui no mensal, ó. Essa região é interessante, tá? Então vou deixar ela demarcada, setor quanto via mensal, porque pode ser que o mercado ele fique brigando, né? Ainda mais agora na reta final do mês, ele fique brigando nessa região, porque já tocou algumas vezes aqui, tá bem? Indo pela lógica do semanal, a gente não observa nenhuma média muito próxima, a não ser a média de 9 do semanal. Então a média do 6,060, a gente tem a média de 9 do semanal, que é uma média interessante o eventual pullback. Vou deixar ela marcada dessa forma, que chegando ali, deixando o gatilho comprador, eu penso numa compra. Está bem afastado, né? Tem uma confluência com topos anteriores, né? Esses topinhos aqui anteriores, então é uma região interessante que eu fico de olho, tá bom? E olhando aqui também tem um topinho do semanal, né? Então, semanal, essa regiãozinha também é uma região interessante para colocar como topo anterior do semanal, que é uma região que foi brigada lá para trás, né? Então, assim como essa região, o mercado ele brigou aqui no fundo, ele também briga aqui no início, então pode ser. E se eu puxar uma retração de fibra do fundo ao topo, esse mercado ele está mais ou menos no nível de 61 do semanal ali, né? Se eu
baixar um pouquinho mais, ele ainda tem alvo para cima no 6.470, só que é um alvo um pouquinho mais distante. Então, pelo semanal, a gente já vê um cansaço, né, uma rejeição, e a gente aguarda, talvez, um fechamento de semana aí um pouco negativo. Pelo diário, a gente observa um pullback relevante aqui, né, na 9 do diário, no 688. Então, esse pullback relevante no 88 já demonstra sinais de fraqueza, né, para o dólar continuar subindo. Então, ficarei atento nessa região do diário. E também a gente teria a média 21 do diário, ali no 6.631 mais ou menos, que é uma média relevante, né, para esse mercado não continuar o seu movimento baixista. Aqui, pelo diário, ele já encontrou bons níveis de resistência, né? Tanto esse daqui, já teve uma rejeição no dia anterior, né? Esse daqui também, então, são topos diários bem relevantes. E olhando para trás, é uma região que também foi rejeitada, né? Vou ficar de olho nessa região, caso o mercado deixe movimentos vendedores, tá bom? Então é isso pela ótica do diário que eu observarei. E outra questão é em relação a essa retração do diário, né, do dólar, que ele está bem esticado, mas ele está quase no nível de 50%. Então aqui junto com a 21 do diário é uma retração importante porque ele vai encontrar os 50%, tá bom? Esse 50% ele deve ser uma região bem forte, até porque tem essa região de troca de polaridade desse último topinho. Um pouquinho abaixo a gente teria o 61, né, lá no 680, que tem confluência com outras marcações do micro. Eu vou deixar aqui o 61 do diário, tá bom? E pode ter confluência com o 61 do micro. Bom, sabendo disso, agora eu vou refinar minha análise pelos 60 minutos. Então, eu vou refinar minha análise como vou puxar esse fundo ao topo. Então, eu sei que aqui é uma região interessante de 61, né? Essa região aqui é uma região interessante para eu buscar por gatilhos vendedores, porque além de ser 61, pode ser que ele já abra precificando e tendo dificuldade de subir dessa região. E outra questão também que eu vou ficar atento é como ele vai se comportar próximo às médias, tá bom? Então essa regiãozinha aqui eu fico de olho e a gente teria um afastamento das médias um pouquinho relevante. Então aqui em 97 eu tenho uma média de 50, pode travar o preço um pouquinho, então a 50 do 60 eu estaria aqui. E lá embaixo eu tenho a 200, olha que região legal, né? Mais a 200 do 60, uma região interessante o preço querer subir. Então deixo aqui marcado, ó, essa região todinha aqui é uma região potencial de suporte para o preço. E lá em cima é uma região que eu buscaria por vendas, né? Então deixa assim, olhando pelo 15 minutos, esse mercado ele está esticado, né? Tem as médias menores aqui, mas é um mercado lateral, né? Então vou buscar por compras nesse suporte. Esse suporte aqui ó, tem confluência com a média de 200 do 15, tá? No dólar, a média de 200 do 15 está aqui nesse suporte, um suporte interessante, tá? Para também buscar por movimentos compradores. E esse movimento comprador, ele ainda teria alvos, né? Se eu for buscar toda essa retraçãozinha, eu teria as alvos lá em cima nas regiões de topos anteriores. Então, também, ó, deixar assim, dá para ter um pouco mais de clareza de como esse mercado ele pode se comportar ali, ó. Então, essa região de 61 que eu havia demarcado é uma região que tem confluência com esses topinhos isolados, ok? Essa região aqui que tem os topinhos, uma confluência com os topinhos isolados, assim como essa região de fundo tem confluência, tá? Confluência com essas. Então o mercado está lateral e eu buscaria movimentos dessa forma. Essa retração dos 5 minutos é uma retração interessante, o mercado deixar gatilhos, eu vou deixar ela plotada aqui na abertura para eu saber o direcionamento. Então é isso, pessoal. Então, pela ótica dos 5 minutos, o mercado ele veio, né, no leilão, subiu e depois voltou tudo. Então ele está bem esticado. Eu vou aguardar como ele vai reagir nessas regiões aqui um pouco mais acima, né? Do 27, do 36 até mesmo do 46. Esse é um gráfico meio feio de operar hoje. Já o mini índice, pessoal, a mesma análise que eu faço. Eu venho para o mensal, eu vejo que o mensalzinho está na região de
potencial suporte do mensal, caio para o semanal. O semanal ele já encontrou um fundo relevante, né? O semanal, esse fundo relevante aqui é um fundo onde o mercado ele já brigou algumas vezes pelo semanal. Eu vou refinar pelo diário. Mas antes disso, né, a gente observa lá no 126,435 a 9 do semanal, está bem afastada. Lá no 435, a média 9 do semanal. Essa média 9 do semanal, ela pode sugerir um movimento corretivo junto com esses fundos anteriores. Olha como tem fundo junto com a média. Então é uma região interessante de confluência. Indo para o diário, a gente tem a média de 9 junto com a média 21 do semanal, ó, mais a 21 do diário. E aí a gente já tem uma força um pouco maior para esse movimento baixista junto com essa região de fundo e fundo anterior. Olha como que as coisas vão se convergindo, né? E aqui no diário, ó, essa região é bem forte, onde ele travou, porque é uma região onde tem uns fundos diários isolados. E esses fundos anteriores isolados tendem a fazer com que o preço sinta antes de continuar caindo. E se ele continuar caindo, eu vou aguardar ele aqui um pouco mais baixo, nessa região do 700, mais ou menos assim. Se eu for buscar pelos 60 minutos, deve ter alguma confluência, alguma divergência aqui nos 60 minutos. Então, vamos lá. Pelos 60 minutos, eu vou ficar atento a essa média de 50, essa média de 50 no 122.411. É uma média interessante para o preço segurar, essa média de 50. Aqui é uma média interessante para o preço segurar, até porque tem bastante consolidação, né, uma região de fundo relevante que o preço fez. Junto com isso, eu vou ficar atento a essa região do 121.864, mais ou menos onde ele já quer abrir, que ele já quer abrir numa região da média 21,60, e se ele já romper essa média 21,60, pode significar um movimento altista, tá? Se ele não conseguir se sustentar em relação a isso. E se eu puxar a retração desse fundo até o topinho, ó, mercado de 61 junto com essa, então eu tenho 61 aqui, então vai ter uma confluência, mais 61 dos 60, então tem uma confluência bacana, o mercado continua a sua queda. Caso ele não queira respeitar isso, ele pode fazer uma correçãozinha aqui no 50%, tá? Coisa que ele já foi, né? Já voltou e rejeitou. Não vou ficar muito atento a esse 50% porque já foi testado. Do contrário, como eu tenho uma expectativa altista na abertura, e o mercado já quer abrir no 122, né? Precificando um gap, eu vou buscar alguma trava interessante. Ó, a trava mais interessante que eu teria é junto com a média de 200 lá do 15, ó, mais a 200 do 15, uma trava aí significativa, né? E se eu pegar esse movimento aqui, tem confluência, e pelos 5 minutos a gente pode observar que o mercado ele também tem essas regiões, né, sendo trabalhadas numa espécie de LTB, né? Tem um canalzinho de baixo aqui, ele pode ser considerado o segundo toque, ó, pode buscar o terceiro toque lá na LTB. Vou ficar atento como que ele vai encontrar essa média de 400, como que ele vai trabalhar essa média de 400 junto com a LTB, junto com as regiões de médias mais relevantes na parte extrema. Então, é um pouco disso que eu vou esperar hoje, tá? Então, o mercado ele chegando esticado nessas regiõezinhas, ele já quer abrir uma região de topo. Eu vou aguardar como que ele vai trocar polaridade com essa 200 ou 5. E lá em cima eu penso em venda, aqui embaixo eu penso em compras, né? Uma região de suporte interessante. Então é isso, pessoal. Essa é a minha análise da abertura do mercado. Estou pronto para começar a operar e fazer a primeira operação do dia. Já configurei aqui. Lembrando que a primeira operação eu preciso ser um pouco mais cauteloso, por isso que eu vou entrar com uma mais leve. A expectativa é de alta para o mini índice, inclusive as correlações já apontam isso e ele já está querendo abrir com gap de alta, só que eu tenho que tomar cuidado que esse gap de alta ele precisa ter um ciclo corretivo, né? E se eu for puxar esse ciclo corretivo, ele se aproxima do final. Olha onde está o ciclo corretivo dele, ali na região dos 122,029, tá? Então assim, tomar cuidado, porque por mais que ele já queira abrir alta, essa região aqui de 61 é uma região vendedora, tá? Então, se ele chegar lá esticado e deixar gatilho, eu penso por vendas. E se essa região de vendas não for respeitada, essa outra regiãozinha aqui pode ser
uma região vendedora. Então eu fico de olho mais ou menos nesse cenário, se ele abrir com gap de alta e não respeitar as marcações, ok? Então um pouco disso. Do contrário, eu sou comprador aqui na base, na extremidade dele, né? Porque ele já está bem esticado. É isso, pessoal. Vamos guardar aqui as marcações. O mercado vai abrir daqui um minutinho e eu volto com vocês caso eu consiga fazer o trade de abertura. Bom, pessoal, o que aconteceu aqui, né? Eu tentei pegar o trade de abertura do índice, porque as correlações apontavam alta, não consegui. Aguardei ele chegar na região que eu marquei lá, né? Eu vim aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Região de falha. Ele falhou, eu vendi. Então foi simples o trade, né? Foi um trade de risco, eu só vendi um contrato, porque eu tô enferrujado aqui, eu não consegui colocar a posição. Agora você tem uma rejeição importante aqui no índice para buscar regiões de fundo de retrações. Eu vou ver se eu consigo levar ali até os 121.800. O dólar, eu motivado minha compra também, uma região complexa no dólar, né? Era uma região de fundo, né? Aquele mercado deixou um pavio aqui, eu não consegui pegar no gatilho, mas eu consegui pegar aqui. Aqui é uma região de briga, né? Porque é um topinho anterior. Eu pretendo até proteger esse dólar já no 0 a 0, porque se ele me tirar aqui, eu saio na proteção, pelo menos 0 a 0 por conta dessa média de 205, tá? Mas alvos para o dólar é nos 600 e 250, ali 6,250, 6,248, tá bom? Vamos ver se ele vai deixar uma oportunidade ou se ele vai me tirar. Tô sendo bem conservador porque é o primeiro trade do ano, tá? Mas já pagou aí quase 9 pontos de dólar e 200 e poucos pontos de índice, tá bom? Vamos ver se o mercado ele vai respeitar as análises e eu vou deixar o trade aí sendo conduzido e vocês acompanham se eles vão chegar até as marcações. Tamo junto, valeu e bons trades. Falar um pouco de contexto, pessoal. Dólar pagando 20 pontos, né? 19, 20 pontos e o mini índice 440. Minhas marcações elas estão aqui ainda. O que eu tenho que tomar cuidado, né? Aqui era a região vendedora, tinha bastante confluência para uma venda e o mercado pagando e desenvolvendo. Minha região de compra era lá embaixo no fundo do dia, então eu vou esperar. Por quê? Se eu puxo da retração de FIBO ou FIBO Gap, ele já está no 61 e rompeu com força, então eu posso esperar esse mercado aqui nas mínimas, tá bom? Então por isso que no mini índice eu fico mais tranquilo. E o dólar, como ele está chegando nos 50%, ele pode fazer uma correçãozinha, só que eu estou tranquilo, porque o DI, olha o DI, fazendo uma negação interessante naquela média de 50, com bastante consolidação e tentando buscar máximas. Então, eu estou bem tranquilão aqui no dólar também, e assim no índice, pagando 500 pontos no índice e 223 pontos no dólar. R$220 aqui e R$97 aqui com o contrato, pessoal. Estou mostrando como que é o trabalho com o contrato, porque às vezes vocês ficam se enganando achando que tem que alavancar, tá bom? Tira as marcações para não ficar enviesado e deixa o trade desenvolver.